Essa é uma história de ficção inspirada em casos reais de fraude de seguro rural documentados no Brasil. Imagina ser veterinário e ser chamado toda semana na mesma fazenda, sempre com o mesmo problema, e perceber que os animais não estavam adoecendo por acidente. Fica agora com o relato. Trabalho como veterinário autônomo de campo há 10 anos. Não sou veterinário de clínica, de pet shop, de centro cirúrgico com ar-condicionado e equipamento moderno. Sou do tipo que passa mais tempo dentro de caminhonete em estrada de terra do que em consultório, que atende boi, porco, cavalo e galinha dependendo do dia e que aprendeu que animal de fazenda não espera horário comercial para adoecer. Meu nome é Leandro. Tenho 36 anos. Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Atendo fazendas e sítios num raio de uns 80 quilômetros da cidade, sozinho, sem sócio e sem funcionário. Faturamento que varia com a safra, com o clima e com a saúde do gado da região. Nos anos bons sobra. Nos anos ruins, você aprende a segurar despesa. Em 10 anos de campo, eu desenvolvi o que chamo de memória de padrão. Não é coisa que aprendi na faculdade. É coisa que aprende no campo, depois de ver o suficiente de casos parecidos que você começa a reconhecer quando um caso novo não fecha com nenhum dos anteriores. Foi essa memória que me fez prestar atenção na fazenda Santa Luzia. A fazenda fica a 42 quilômetros de Uberlândia, estrada estadual até o quilômetro 32 e depois 12 quilômetros de terra, propriedade de pecuária de corte com uns 380 cabeças de gado Nelore, bem manejada na aparência, cercas em bom estado, pastagem rotacionada, instalações limpas. O proprietário se chama Gilmar, uns 55 anos, chapéu de palha, aquele tipo de fazendeiro que conhece cada animal pelo número do brinco e que faz questão de te mostrar isso logo no começo como prova de que é pecuarista sério que merece ser levado a sério. Fui chamado pela primeira vez em março. Animal com sintoma que o Gilmar descreveu por telefone como fraqueza generalizada, salivação excessiva e tremor muscular. Sintomas que, juntos, eu reconheci antes de desligar o telefone. Cheguei na fazenda Santa Luzia às 10 da manhã de uma terça de março. Gilmar me esperava na porteira com o peão que cuidava do gado diariamente, um homem mais jovem chamado Davi, quieto, que ficou 2 passos atrás durante todo o atendimento, sem dizer nada além do necessário. O animal estava num curral separado dos outros, que era procedimento correto de isolamento, que me disse que Gilmar conhecia o básico de manejo sanitário. Era um Nelore macho, uns 4 anos, bom escore corporal, sem sinal de problema crônico visível. Mas quando me aproximei, ficou claro que os sintomas que Gilmar havia descrito por telefone eram precisos. Tremor muscular fino nos membros posteriores, salivação em excesso, respiração acelerada, pupila dilatada. Fiz o exame clínico completo. Temperatura, frequência cardíaca, mucosas, linfonodos, ausculta. Tudo dentro do parâmetro, exceto o que estava visivelmente fora. Peguei a amostra de sangue para enviar para o laboratório e comecei o tratamento de suporte, enquanto esperava resultado. Enquanto trabalhava, perguntei ao Gilmar quando havia notado os sintomas. Ontem à tarde. O Davi foi fazer a ronda do final do dia e viu ele separado do lote, cabeça baixa. O animal teve acesso a produto químico, carrapaticida, herbicida, adubo. Não, a área onde ele estava foi pastoreada semana passada. Não foi aplicado nada recente. Nuden, planta tóxica na pastagem? Não que eu conheça. Essa área eu conheço faz 20 anos. Terminei o atendimento, passei as orientações para o Davi sobre monitoramento nas próximas horas e fui embora com a amostra de sangue e com aquela sensação específica de caso que não fecha completamente, mas que tem diagnóstico provável suficiente para tratar. O resultado do laboratório voltou 2 dias depois. Alteração em enzimas hepáticas compatível com intoxicação por organofosforado. Organofosforado é o princípio ativo de uma série de produtos.
inseticida agrícola, carrapaticida concentrado e veneno. Liguei para o Gilmar assim que o resultado chegou. Expliquei o achado laboratorial e voltei a perguntar sobre possível fonte de exposição a organofosforado na propriedade. Produto de uso veterinário ou agrícola que o animal pudesse ter ingerido ou que tivesse sido aplicado nas proximidades. Gilmar ficou em silêncio por um momento. Tenho carrapaticida no depósito, mas fica trancado. Ninguém aplica sem eu saber. Alguma possibilidade de o animal ter acessado o depósito? O depósito é fechado a cadeado. Impossível. Planta da família das solanáceas na pastagem. Certa espécie pode simular quadro parecido. Não que eu tenha visto, mas posso pedir para o Davi verificar. Disse que seria importante verificar e que ia retornar em 2 dias para a reavaliação do animal. Na reavaliação, o animal estava visivelmente melhor. Tremor cessado, salivação normal, apetite voltando. Tratamento havia funcionado. Registrei o caso como intoxicação por organofosforado de fonte não identificada. Atestei recuperação clínica, cobrei o atendimento e fui embora. 2 dias depois, o Gilmar ligou de novo. Leandro, tenho outro animal apresentando problema. Parece parecido com o anterior. Fui. Era uma fêmea, uns 3 anos, mesmo lote do animal anterior. Mesmos sintomas. Tremor muscular, salivação, pupila dilatada. Tratei. Coletei amostra. Passei orientações. O resultado do laboratório voltou igual ao anterior. Organofosforado. 2 animais, 2 semanas, mesma propriedade, mesmo princípio ativo, fonte não identificada. Aquilo não era coincidência, era padrão. Na 3ª semana, antes de receber ligação do Gilmar, fui até a fazenda por conta própria. Não tinha atendimento marcado. Disse que era visita de acompanhamento do caso anterior, que era procedimento que eu fazia em propriedades com histórico de intoxicação para verificar se a fonte havia sido identificada e eliminada. Gilmar me recebeu com aquela hospitalidade de fazendeiro que trata veterinário bem porque sabe que vai precisar de novo. Café na varanda, conversa sobre o tempo e o preço do boi gordo, aquele ritual de interior que você aprende a cumprir sem pressa, porque pressa em fazenda cria desconfiança. Depois da conversa, pedi para fazer um levantamento da área de pastagem onde os 2 animais haviam estado antes de adoecer. Gilmar chamou o Davi para me acompanhar. Percorri o pasto por uns 40 minutos, olhando para a vegetação, para bebedouro, para coxo de sal, para qualquer coisa que pudesse ser fonte de contato com o órgano fosforado. Não encontrei nada, mas havia uma coisa que notei enquanto percorria o pasto e que não havia notado no primeiro atendimento porque não tinha motivo para notar. A área de pastagem tinha 2 acessos. Um pela porteira principal, pelo qual eu havia entrado com o Gilmar nas 2 visitas anteriores, e um acesso secundário pelos fundos, uma abertura na cerca que dava para uma estrada vicinal que contornava a propriedade pelo lado oposto à entrada principal. O acesso secundário tinha marcas recentes de uso. Trilha de pneu no barro que a chuva da semana anterior ainda não tinha apagado completamente. Perguntei ao Davi se alguém havia acessado o pasto pelo fundo recentemente. Ele ficou em silêncio por um segundo antes de responder. Não que eu saiba. Voltei para a caminhonete e fiquei sentado por um tempo antes de ligar o motor. Organizei o que eu tinha. 2 animais intoxicados com organofosforado em 2 semanas consecutivas. Mesma área de pastagem, mesma propriedade, fonte não identificada pelo manejo normal da fazenda. Acesso secundário ao pasto, com marca de uso recente, que o único funcionário presente disse não saber de quem era. Organofosforado não surge sozinho em pastagem. Alguém coloca. Havia 3 possibilidades para quem colocou. Primeira, alguém externo à propriedade, acessando pelo fundo sem que Gilmar ou Davi soubessem. Motivo possível seria sabotagem de concorrente ou conflito de vizinhança,
coisa que existe em pecuária de interior com mais frequência do que aparece em notícia. Segunda, o próprio Davi, por motivo que eu não conseguia construir claramente naquele momento. Terceira, o Gilmar. Fiquei com a terceira possibilidade por mais tempo do que as outras duas. Não porque tinha prova, mas porque se você descarta as explicações que não fecham, o que sobra, por mais improvável que pareça, é o que merece atenção. Gilmar era quem me chamava. Era quem identificava o animal doente. Era quem me recebia e me acompanhava durante o atendimento. E era quem, em cada uma das visitas, havia garantido que não havia fonte de organofosforado acessível na propriedade. Pessoa que envenena animal próprio e depois chama veterinário para tratar, não faz sentido, a não ser que o tratamento não seja o objetivo, a não ser que o objetivo seja o laudo. Laudo veterinário de atendimento de campo é documento simples. Data, nome do proprietário, identificação do animal, diagnóstico, tratamento aplicado, evolução clínica. Assinatura do veterinário com número de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Esse documento é o que a seguradora exige quando o proprietário aciona seguro rural por morte ou perda de animal. Junto com o laudo, o proprietário apresenta nota fiscal de aquisição do animal, documentação de identificação como brinco ou tatuagem e declaração de morte ou incapacidade produtiva. Se o veterinário atesta que o animal morreu ou ficou incapacitado por doença, a seguradora paga a indenização correspondente ao valor declarado do animal no momento da contratação do seguro. Fui para casa e pesquisei o Gilmar no sistema do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, que registrava propriedades rurais com cadastro ativo de atendimento veterinário. A Fazenda Santa Luzia estava cadastrada, com um histórico de atendimentos de 3 veterinários diferentes nos últimos 4 anos, todos autônomos como eu. Fui atrás dos outros 2 veterinários. O primeiro havia atendido a fazenda por 6 meses, 2 anos atrás. Tentei contato pelo número do CRMV. Ele retornou por mensagem dizendo que havia encerrado os atendimentos na Santa Luzia por motivo pessoal e que não tinha interesse em falar sobre a propriedade. Motivo pessoal que ele não quis detalhar em mensagem era motivo que eu precisava entender pessoalmente. Mandei endereço do meu consultório e perguntei se podia receber uma visita. Ele respondeu depois de algumas horas. Pode vir, mas o que eu tenho para contar não é coisa que você vai querer ouvir antes de decidir o que fazer. O veterinário se chamava Ricardo, uns 40 anos, consultório pequeno em bairro residencial de Uberlândia, aquele tipo de profissional que claramente havia reduzido o ritmo de trabalho depois de alguma coisa que não foi escolha tranquila. Me recebeu com café, sem cerimônia, e foi direto ao assunto antes que eu precisasse introduzir o motivo da visita. Você está atendendo a Santa Luzia. Estou, desde março. Quantos animais já? 2, com sintoma de intoxicação por organofosforado. Fonte não identificada. Ele assentiu devagar, com aquela expressão de quem confirma coisa que já sabia antes de ouvir. Quando eu estava lá foram 4, em 3 meses. 4 animais intoxicados. 4 animais que eu tratei. 2 morreram mesmo com tratamento. 2 se recuperaram. E o laudo? Ele me olhou por um segundo. Nos 2 que morreram, eu atestei morte por intoxicação de fonte não identificada. Diagnóstico correto clinicamente. Não havia nada no exame que me dissesse que a fonte era intencional. Mas você suspeitou. Suspeitei na 3ª semana, quando o 3º animal apresentou sintoma idêntico ao segundo, com intervalo de 7 dias. Padrão de 7 dias. Exato. Animal que adoece por acidente não tem padrão de 7 dias. Animal de pastagem que adoece por acidente tem variação de tempo que depende de quando e como foi exposto. 7 dias consecutivos é calendário, não acidente. Fiquei em silêncio por um momento. O que você fez quando percebeu?
Parei de emitir laudo e confrontei o Gilmar. Como ele reagiu? Ricardo ficou em silêncio por um segundo antes de responder. Disse que eu tinha imaginação demais e que ia buscar outro veterinário. Ricardo me contou o restante com aquela objetividade de quem processou o suficiente para conseguir narrar sem se perturbar, mas que ainda carrega o peso de cada detalhe. Depois de confrontar o Gilmar, Ricardo havia feito o que considerava correto. Ligou para o Sindicato Rural da região para relatar suspeita de fraude de seguro com uso indevido de laudo veterinário. O sindicato o havia redirecionado para o setor de fiscalização da Superintendência Federal de Agricultura do Estado. Registrou a suspeita formalmente, forneceu os laudos que havia emitido, os resultados de laboratório, a cronologia dos atendimentos. A SFA havia aberto o procedimento de apuração. E? Perguntei. E nada, ele disse. Até hoje. Faz 2 anos. O procedimento ainda está aberto? Pelo que consegui saber, sim, mas procedimento aberto sem conclusão é o mesmo que gaveta para efeito prático. E o Gilmar continuou operando normalmente. Continuou. Chamou outro veterinário depois de mim. Depois de um tempo, chamou você. Aquilo me fez pensar numa coisa que eu não havia perguntado ainda. Ricardo, os animais que morreram. O Gilmar acionou o seguro? Ele me olhou. Não tenho como saber com certeza, mas o seguro rural não é público. A seguradora não divulga se o segurado acionou. Só o segurado e a seguradora sabem. Qual seguradora? Não sei. Não perguntei na época e me arrependo. Fiquei em silêncio por um tempo depois que saí do consultório do Ricardo. Havia uma linha que eu ainda não havia cruzado e que estava considerando cruzar. Leandro estava no meio de algo que havia engolido outro veterinário 2 anos atrás sem resolução. E havia um terceiro veterinário entre o Ricardo e eu, cujo nome eu ainda não tinha. Voltei ao sistema do CRMV e localizei o terceiro veterinário. Homem chamado Sandro, que havia atendido a Santa Luzia por 4 meses entre o Ricardo e eu. Número de registro ativo, endereço em cidade menor a 30 quilômetros de Uberlândia. Liguei direto. Atendeu rapidamente. Quando mencionei a fazenda Santa Luzia, houve um silêncio de uns 2 segundos que era resposta suficiente antes de qualquer palavra. O que você quer saber? Ele disse. O que te fez parar de atender lá? Outro silêncio. Leandro, eu não parei de atender. Ele me dispensou. Por quê? Porque eu comecei a fazer perguntas que ele não queria responder. Sobre os animais. Sobre os animais e sobre o seguro. Ele tinha apólice com uma seguradora grande, eu descobri porque ele deixou um documento na mesa durante um atendimento e eu li sem querer. Quando perguntei se havia acionado por causa das mortes anteriores, ele ficou diferente. Diferente como? Frio. Do zero ao frio em menos de 1 segundo. Disse que era assunto dele e que eu devia me concentrar no trabalho que eu era pago para fazer. E aí ele te dispensou. Naquela semana, disse que ia mudar de veterinário porque o serviço não estava satisfatório. 3 veterinários, todos com o mesmo histórico, todos chegando no mesmo ponto de percepção e sendo substituídos antes de poderem fazer mais alguma coisa. Sandro, você registrou alguma coisa formalmente? Não, ele disse. Não tinha prova suficiente. Só suspeita. Eu tenho 2 laudos com resultado de laboratório e histórico de padrão semanal documentado. Silêncio do outro lado. Então, você tem mais do que qualquer um de nós teve. Na semana seguinte, o Gilmar ligou como esperado. Terceiro animal, mesmo sintoma. Perguntou se eu podia ir naquela tarde. Disse que podia, mas antes de ir fiz 3 coisas que não havia feito nas visitas anteriores. A primeira foi ligar para o meu advogado, um homem chamado Celso, que cuidava dos contratos da minha clínica e que eu usava raramente, mas que existia exatamente para a situação onde eu precisasse de orientação antes de agir. Expliquei o que havia descoberto.
Celso me ouviu e disse que antes de qualquer denúncia formal, eu precisava de documentação mais robusta do que laudos de atendimento. Que a melhor posição seria continuar atendendo, mas registrando tudo com mais detalhe, incluindo condições do local no momento do atendimento, acesso ao pasto, estado das instalações, qualquer irregularidade visível. A segunda coisa foi ir até uma casa agropecuária de Uberlândia e comprar um kit de campo para teste rápido de organofosforado em solo e forragem. Não era exame definitivo, mas era ferramenta que eu podia usar no local sem precisar de laboratório e cujo resultado me daria dado adicional para documentar. A terceira foi ligar para a companhia de seguros, usando o nome da seguradora que o Sandro havia mencionado, identificando como veterinário, com atendimento em andamento na propriedade, para verificar se havia apólice ativa em nome de Gilmar Araújo da Santa Luzia. A atendente não confirmou nem negou a existência de apólice por política de sigilo de dados de cliente, mas não negou com aquela fluidez de quem nega porque é verdade. Fui para a fazenda com o kit de teste na bolsa de atendimento. Cheguei na fazenda às 3 da tarde. Gilmar me esperava na porteira como sempre, chapéu de palha, aquele sorriso de fazendeiro que recebe bem porque precisa que você volte. Davi 2 passos atrás, quieto como sempre. O animal estava no mesmo curral de isolamento das vezes anteriores. Fêmea, uns 2 anos, sintomas no mesmo estágio que os anteriores, o que sugeria que havia sido exposta com intervalo de tempo parecido antes de ser identificada. Examinei normalmente, coletei amostra de sangue. Iniciei tratamento de suporte, mas dessa vez, enquanto trabalhava, fiz uma coisa diferente. Pedi ao Davi que fosse buscar balde de água limpa no depósito, com justificativa de que precisava para lavar o material. Ele foi. No minuto em que Gilmar se distraiu virando para olhar alguma coisa no curral, abri discretamente o kit de teste e coletei a amostra do coxo de água do animal e da forragem do chão próximo ao local onde o animal havia sido encontrado. Eram amostras pequenas, coletadas em menos de 40 segundos, guardadas nos frascos do kit antes que alguém voltasse. Terminei o atendimento normalmente. Passei orientações. Cobrei o atendimento. Antes de ir embora, com o kit na bolsa, pedi ao Gilmar para verificar a área de pastagem onde o animal havia estado. Disse que precisava documentar as condições do pasto para completar o laudo. Era justificativa verdadeira que também me dava motivo legítimo para percorrer o pasto sem Gilmar do lado. Fui com o Davi. No pasto, longe da sede, fiz mais coletas discretas nas bordas da área de pastagem, próximo ao acesso secundário que eu havia identificado na visita não marcada. E encontrei o que estava procurando. O resultado do teste rápido de campo não era definitivo como resultado de laboratório. Era indicativo, suficiente para confirmar presença ou ausência de organofosforado em concentração acima do limiar de detecção do kit. Fiz os testes naquela noite em casa, seguindo o protocolo do fabricante. A amostra do coxo de água do animal deu negativo. A amostra da forragem do chão, perto do local de identificação, deu negativo. Mas a amostra coletada na borda da pastagem, próximo ao acesso secundário, deu positivo. Concentração acima do limiar de detecção. Não era traço residual de produto de uso agrícola antigo. Era concentração de uso recente. Alguém havia aplicado organofosforado nas bordas da pastagem, próximo ao acesso pelos fundos, de forma que o gado que pastava naquela área tinha contato gradual com o produto ao longo do dia, ingerindo quantidade suficiente para desenvolver sintoma em horas, mas não o suficiente para matar imediatamente. Dose calculada para adoecer, não para matar na hora. Porque animal que morre rápido demais levanta suspeita de manejo incorreto. Animal que adoece recebe tratamento veterinário documentado e morre, apesar do tratamento é perda natural com laudo assinado. E laudo assinado é o que a seguradora precisa para pagar.
Mandei o resultado do teste por mensagem para o Celso com o texto: "Tenho o que você disse que precisava. Me liga amanhã." Depois sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o kit de teste em cima da mesa por um tempo. Havia um homem a 42 quilômetros de onde eu estava que envenenava o próprio gado de forma calculada e que havia descartado 2 veterinários antes de mim quando eles chegaram perto demais de entender o esquema. E eu acabava de chegar mais perto do que qualquer um dos dois. Celso me ligou às 8 da manhã seguinte. Advogado que liga cedo é advogado que leu a mensagem antes de dormir e que passou a noite organizando o que precisava dizer. "Leandro, o que você tem é bom, mas tem que ser usado do jeito certo." Me explica. O teste de campo é evidência indicativa, não pericial. Para ter peso judicial, você precisa de amostra coletada com cadeia de custódia, que é protocolo específico de coleta e armazenamento que garante que a amostra não foi adulterada entre a coleta e o laboratório. Sem cadeia de custódia, advogado de defesa destrói a evidência em 10 minutos. Então o teste não serve para nada? Serve para orientar. Você sabe onde o produto está. Agora você precisa de alguém com autoridade legal para coletar a amostra corretamente. A polícia ou a Fiscalização Agropecuária Federal. A SFA tem poder de vistoria em propriedade rural sem precisar de mandado judicial quando há suspeita de irregularidade sanitária. E fraude de seguro com intoxicação intencional de animal se enquadra como irregularidade sanitária. O Ricardo já denunciou a SFA 2 anos atrás. Procedimento arquivado não impede nova denúncia, especialmente com evidência nova. Pensei por um momento: Celso, se eu fizer essa denúncia, o Gilmar vai saber que fui eu. Vai, ele disse, sem rodeio. Você é o veterinário ativo no momento. Não tem outro candidato. E se ele reagir antes que a fiscalização chegue? Silêncio do outro lado por um segundo. Essa é a parte que você precisa decidir sozinho, Celso disse. Eu posso te orientar juridicamente. O risco pessoal é a avaliação sua. Desliguei. Fui até a janela da cozinha, interior de Minas Gerais, numa manhã de semana. Cidade que acorda devagar. Nada que parecesse urgente de fora. Mas havia um fazendeiro, a 42 quilômetros, que havia dispensado 2 veterinários quando chegaram perto demais. E eu tinha chegado mais perto do que os 2. Decidi fazer a denúncia naquela mesma semana. Não porque não havia risco, havia, mas porque a alternativa era continuar emitindo laudo para esquema que eu sabia que existia, o que me tornava parte do problema que o Ricardo e o Sandro tinham tentado denunciar sem conseguir. Fui até a Superintendência Federal de Agricultura em Uberlândia pessoalmente, não por telefone, não por e-mail. Pessoalmente, com cópia impressa dos 2 laudos, dos resultados de laboratório, das fotos que havia tirado das marcas de pneu no acesso secundário e do resultado positivo do teste de campo com data e hora de coleta anotados. Fui recebido por um fiscal chamado Hélio, homem de uns 45 anos, que me ouviu por 40 minutos sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio examinando os documentos. Você sabe que esse material sozinho não é suficiente para a autuação, ele disse. Sei, por isso estou aqui, para que a fiscalização faça a coleta com cadeia de custódia. Se eu mandar equipe para a propriedade, o proprietário vai saber que foi acionada fiscalização. Eu sei, mas se eu não fizer isso, vou continuar sendo usado como um instrumento de fraude. Hélio ficou me olhando por um momento. Você também sabe que se a fiscalização confirmar o que você está descrevendo, você vai precisar depor formalmente. Nome e registro vão aparecer no processo. Estou ciente. Ele ficou em silêncio mais um momento. Depois abriu gaveta, tirou o formulário. Vou precisar do seu depoimento formal agora. Depois disso, abrimos procedimento de vistoria. Prazo de agendamento é de até 15 dias úteis, mas dado o histórico de denúncia anterior arquivada, vou tentar priorizar. Quanto tempo para chegar na fazenda? Se eu conseguir priorizar, 1 semana. 1 semana.
O Gilmar ligaria antes disso. O Gilmar ligou 2 dias depois. Quarto animal. Mesmo sintoma, mesma solicitação. Atendi a ligação com aquela calma de quem sabe que cada palavra está sendo pesada dos 2 lados. Disse que podia ir no dia seguinte. Desligou. Liguei para o Hélio e informei que havia nova ocorrência na propriedade e que ia atender para não levantar suspeita. Hélio disse que a vistoria estava sendo agendada com prioridade e que eu devia continuar agindo normalmente até confirmação da data. Fui à fazenda no dia seguinte. Gilmar me recebeu como sempre, mas havia algo diferente naquela visita que eu só consegui nomear depois de sair. Ele ficou mais perto de mim durante o atendimento do que nas visitas anteriores. Não de forma que qualquer pessoa de fora notaria. 1 metro de distância em vez de 2, aquela diferença pequena que você só percebe quando está prestando atenção no espaço entre as pessoas. E havia uma pergunta que ele fez enquanto eu coletava a amostra de sangue do animal, com tom casual, de conversa de fazenda que não combinava com o conteúdo. Leandro, você atende outros veterinários da região? Troca caso, essas coisas? Às vezes, eu disse, sem elevar o tom. Por quê? Curiosidade. Uberlândia é cidade pequena para quem trabalha na área. Todo mundo acaba se conhecendo. Não respondi, além de um aceno neutro, e continuei o atendimento. Mas a pergunta não era curiosidade. Era verificação. Ele estava tentando entender se eu havia falado com alguém. Saí da fazenda naquela tarde com aquela sensação específica de quem está dentro de janela de tempo que está se fechando. Liguei para o Hélio do estacionamento de um posto de gasolina no caminho de volta, longe o suficiente da Santa Luzia, para ter certeza de que não havia sinal de que alguém pudesse estar próximo. Hélio, o fazendeiro fez pergunta que me diz que ele está desconfiado. Preciso saber o prazo da vistoria. Leandro, agendei para quinta-feira. 3 dias. Ele vai agir antes de quinta se confirmar que eu denunciei. Agir como? Não sei, mas os 2 veterinários anteriores foram dispensados quando chegaram perto demais. Eu cheguei mais perto. Silêncio do outro lado por um momento. O que você está me pedindo? Estou pedindo que a vistoria aconteça antes de quinta. Não consigo antecipar mais do que já antecipei. O protocolo tem etapas que não posso pular. Hélio, se ele descobrir que fui eu antes da vistoria, ele vai eliminar a evidência. O produto nas bordas do pasto vai sumir antes que vocês cheguem. Pausa mais longa dessa vez. Tem como você coletar nova amostra com testemunha antes de quinta? Pensei. Testemunha que pudesse ir à fazenda comigo sem levantar suspeita e sem colocar outra pessoa em situação de risco desnecessário. Talvez, eu disse, se você conseguir a amostra coletada na presença de funcionário da propriedade como testemunha involuntária, isso muda o peso da evidência. Desliguei. Havia uma pessoa na fazenda que eu havia observado nas 4 visitas e que me parecia carregar algo que não era lealdade ao Gilmar. Era o Davi. Voltei à fazenda na manhã seguinte sem avisar o Gilmar. Dessa vez, com justificativa de acompanhamento do animal, tratado no dia anterior, que era procedimento válido que eu podia executar sem agendamento prévio em caso de sintoma grave. O Gilmar não estava. Davi me informou que havia ido à cidade resolver documentação. Aquilo me deu o espaço que eu precisava. Fui com o Davi até o curral onde o animal estava. Examinei normalmente, registrei evolução, conversei sobre o estado do animal. Então, enquanto caminhávamos de volta pelo pasto, fiz a pergunta que havia ensaiado no carro. Davi, você notou alguém acessando o pasto pelo fundo nas últimas semanas? Aquela abertura na cerca da estrada vicinal? Ele ficou em silêncio por um segundo longo demais para ser silêncio de quem está pensando. Por que você pergunta isso? Porque estou tentando identificar de onde vem a exposição dos animais. Já testei todas as fontes internas e não encontrei nada.
O acesso pelos fundos é a única variável que ainda não verifiquei formalmente. Outro silêncio. Mais longo. Davi ficou olhando para o pasto por um momento. Depois me olhou de frente com aquela expressão de quem tomou uma decisão antes de falar. Eu vi, ele disse baixo. 2 vezes. De noite. Mas não era visita. Era o próprio Gilmar. Fiquei imóvel por um segundo. Você viu o Gilmar entrando pelo acesso dos fundos de noite? Vi. Com mochila. Entrou no pasto. Ficou uns 20 minutos. Saiu. Você disse alguma coisa para ele? Não, ele é o patrão. Tirei o kit de coleta da bolsa. Olhei para ele. Davi, eu vou coletar uma amostra do solo perto daquele acesso agora. E preciso que você fique do meu lado enquanto eu faço isso. Ele me olhou. Entendeu o que eu estava pedindo sem que eu precisasse explicar completamente. Assentiu. A vistoria da SFA aconteceu na quinta de manhã como Hélio havia prometido. 3 fiscais, um deles com kit de coleta pericial, chegaram à Fazenda Santa Luzia às 8 horas sem aviso prévio ao proprietário, que era o procedimento padrão de vistoria sanitária em propriedade rural. Eu não fui junto. Hélio havia deixado claro que minha presença não era necessária e que podia complicar o procedimento se o Gilmar decidisse alegar intimidação ou coerção por parte de terceiro. Fiquei em Uberlândia aguardando. O Davi me mandou mensagem às 8h32, só uma linha. Chegaram. Não respondi. Guardei o celular e fui fazer o que faz pessoa que está esperando o resultado de coisa que não controla mais. Tomei café. Tentei trabalhar em outros prontuários, não consegui me concentrar em nenhum deles. Hélio me ligou às 11 da manhã. Leandro, a equipe coletou amostras em 6 pontos da propriedade, incluindo o acesso secundário que você indicou. Resultado de laboratório leva 48 horas. E o Gilmar? Estava na propriedade quando a equipe chegou. Cooperou com a vistoria, sem resistência. Sem resistência, eu repeti. Isso pode significar 2 coisas. Ou ele não tem o que esconder, ou ele sabia que resistência ia piorar a situação e decidiu cooperar, calculando que o resultado não ia confirmar nada. Você acha que ele teve tempo de limpar o pasto? Silêncio por um segundo. É possível, mas a coleta que o Davi testemunhou 2 dias atrás já é evidência independente do resultado da vistoria. Desliguei com aquela sensação de resultado que ainda não chegou, mas cujo peso já estava presente. Aquela noite, não dormi bem. O resultado do laboratório chegou em 46 horas. Hélio me ligou antes que eu ligasse para ele, o que me disse antes de qualquer palavra que havia algo concreto a reportar. Leandro, 4 dos 6 pontos coletados voltaram positivo para organofosforado, 2 com concentração baixa, compatível com uso agrícola residual. 2 com concentração alta, incompatível com uso agrícola normal da propriedade. Os 2 com concentração alta eram no acesso secundário. O outro era numa área de bebedouro que a equipe coletou por protocolo. Bebedouro. A amostra do coxo que eu havia coletado durante o atendimento havia voltado negativa no meu teste de campo. Mas o bebedouro do pasto era diferente do coxo do curral de isolamento. Era a fonte de água do animal no pasto, antes de adoecer e ser separado. O resultado é suficiente para a abertura de inquérito? É suficiente para notificação do proprietário e para encaminhamento ao Ministério Público. O Ministério Público decide se abre inquérito. E o depoimento do Davi? Já foi colhido pela equipe durante a vistoria. Ele confirmou ter visto o proprietário acessar o pasto de madrugada com mochila em 2 ocasiões. O Gilmar sabe que o Davi falou? Sabe. O Gilmar foi informado do teor da vistoria e dos depoimentos colhidos como parte do procedimento. Fiquei em silêncio por um momento. Hélio, o Davi ainda está na fazenda? Estava quando a equipe saiu. Desliguei e liguei imediatamente para o número do Davi. Atendeu no primeiro toque. Davi, onde você está?
Na portaria da fazenda. O Gilmar está lá? Está no escritório. Não falou comigo desde que os fiscais foram embora. Sai da fazenda agora. Vai para casa. Não fica lá essa noite. Silêncio por um segundo. Tá bom, ele disse. O Ministério Público abriu inquérito 3 semanas depois da notificação da SFA. Gilmar Araújo foi indiciado por crime de fraude contra seguro rural, maus tratos a animais e adulteração de produto agropecuário. O inquérito revelou que ele havia acionado a seguradora 4 vezes nos últimos 3 anos, por morte de animal em propriedade, recebendo indenização total de pouco menos de R$200 mil. Os 2 veterinários anteriores, Ricardo e Sandro, foram ouvidos como testemunhas. Os laudos que eles haviam emitido foram incluídos no processo como evidência de padrão de comportamento. Nenhum dos 2 foi responsabilizado por emissão dos laudos porque o diagnóstico clínico estava correto dentro do que era possível identificar sem os exames que eu havia feito. Fui ouvido como testemunha principal. Depoimento de 2 horas onde apresentei a cronologia completa, os resultados de laboratório, a documentação fotográfica e o relato da coleta com o Davi como testemunha. O Davi saiu da fazenda naquela noite, como eu havia pedido, e não voltou. Soube por ele que o Gilmar havia tentado ligar algumas vezes nos dias seguintes, sem que ele atendesse. Depois, parou de ligar. A sentença saiu 8 meses depois do indiciamento. Gilmar foi condenado a 2 anos e 8 meses por fraude de seguro em regime aberto, com pagamento de multa e devolução das indenizações recebidas de forma indevida. A pena por maus tratos a animais foi aplicada de forma concorrente, não somada. Não era a pena mais severa possível, mas era processo que havia começado 2 anos antes, com a denúncia do Ricardo e que havia ficado na gaveta por falta de evidência, com cadeia de custódia. O que eu havia acrescentado era exatamente isso. Faz 4 meses desde a sentença. Continuo atendendo fazendas num raio de 80 quilômetros de Uberlândia. Gado, porco, cavalo, galinha, o que aparecer. Mas há uma coisa que mudou no jeito que eu trabalho desde aquela história. Quando o animal adoece, eu trato. Esse é o trabalho. Mas quando o mesmo animal adoece da mesma forma na mesma propriedade pela segunda vez, eu faço a pergunta que o Ricardo me ensinou sem saber que estava ensinando. Isso é padrão ou é acidente? Porque padrão não é diagnóstico, é investigação. E às vezes investigação é o único tratamento que funciona. O Leandro não era investigador. Era veterinário que aprendeu que padrão não é diagnóstico, é investigação. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo relato.